Queridas meninas dos olhos de Deus, a bendita paz do Senhor esteja com todas vocês e vossa família. Todas mesmo. Vamos abrir Lucas 11:9, já tenho aqui a Bíblia aberta, que diz: portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Saibam, queridas irmãs, que um dos maiores privilégios que Deus dá aos seus filhos é se relacionar com Ele em oração, tendo assim respostas. Mas eu própria entendo que muitos filhos de Deus não oram, porque a resposta demora a chegar, as experiências frustrantes deixam muitos com desânimo, tornando assim a oração como um ritual que se faz ao acordar, ao comer e ao dormir. E mais nada, precisamos melhorar, porque há poder nas nossas orações. Deus responde às nossas orações. Porque eu garanto-lhe, você que ouve, que você pode ter orações respondidas com sucesso. E quando isso acontece, impulsiona, anima e nos leva mais próximos de Deus diariamente. Às vezes somos associados, e uma vez eu fui associada a um grupo de 3 pessoas para orarmos a favor de uma família que passava por situações de mortes de seus recém-nascidos. Uma família cristã e temente a Deus. E podemos dar um nome a essa pessoa. A mulher podia ser Olga e o marido ser Antônio. E essa mulher teve 8 partos, mas a seus braços tinha apenas dor, tristeza, humilhação, julgamento de pessoas próximas, até apontarem ter pecado, porque há muita gente que gosta disso, e até de irmãos em Cristo, tudo por causa das mortes. E temos aprendido com Deus aquilo que nós não entendemos na vida de outras pessoas. Precisamos nos manter calados, orar por elas, por essas pessoas, porque existem lutas que de longe não se tem a ideia do quão doloroso é passar por elas. Imagina essa mulher. Imagina. Como demos nome a essa mulher e chamamos de Olga, a Olga, sem se aperceber, estava no estado de gestação de 2 meses do seu 9º filho. E foi um tempo de muita apreensão e medo. Sendo ela cristã, não tinha como interromper a gravidez. Outro problema que ela estava a enfrentar é como avisaria ao seu marido sobre a gravidez, ao Antônio. Ela estava decidida em ter o bebê. Mesmo com o seu histórico de mortes, ela estava decidida. E assim é que deve ser. Quando ela informou ao seu marido Antônio, foi algo muito difícil para o casal, porque o episódio do enterro do último bebê ainda estava marcado na memória deles. Como era? Às vezes somos amigos do casal. E às vezes somos chamados para nos juntarmos em oração durante toda a gestação. Imagina. E eu neste momento tenho uma filha que teve que ser cozida o útero porque o bebê queria sair. E há pessoas com esse problema. E nesse tempo é tempo de apreensão e medo. Mas imagina, orou-se, e quando o bebê nasceu, continuaram a orar até o menino completar os 6 meses de vida, que era exatamente o período que os seus filhos perdiam a vida. E aí temos que louvar a Deus pela vida que dá. E por este casal que pelas orações, por pura intercessão de outros irmãos, tiveram um filho saudável,
porque Deus respondeu às orações. Saiba, irmã, que por mais dor que você sinta, desprezo, humilhação ou mesmo julgamento, quando você está doente e apontam os dedos, quando você está perto dos seus filhos, julgamento da situação que enfrentavam, ou que você enfrenta, seja qual for, lhe encorajo mesmo a levar isso a Deus em oração. Ele garante que irá responder. Isaías 58, 9. Ele me invocará e eu lhe responderei. Salmos 91, 15. Eu disse Isaías, não é Isaías 58, 9. É Salmos 91, 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Agora vou ler mesmo Isaías 58, 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Lucas 11, 9. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Irmãs, Deus garante, ao longo das Escrituras, ouvir atentamente as orações do seu povo e responder. E a maior garantia é a sua palavra. Ele não é homem para mentir ou ser humano para se esquecer do que promete. Nós temos uma forma que é a de oração, mas também temos outra maneira pela qual Deus responde às nossas orações e nos guia, é por meio da sua palavra. À medida que lemos a sua palavra, nos deparamos com uma passagem que fala claro ao nosso coração, de tal modo que sabemos o que devemos fazer. E muitas vezes achamos difícil confiar no que acreditamos que possa ser uma direção divina ali na palavra de Deus. O processo de aprender a ser guiado por Deus não é diferente do processo que os bebês passam quando aprendem a andar. Todos eles caem no processo de aprender a andar. Mas desde que se levantem e tentem de novo, com o tempo acabarão não apenas andando, como também a correr a toda velocidade. Isto é só um exemplo que eu fui buscar dos bebês. E muitas vezes ficamos confusos quando Deus fala conosco por intermédio da palavra. Não é porque desconfiamos dele, mas é que não confiamos na nossa capacidade de ouvi-lo. Não confiamos na fé que temos. Complicado. Complicado ser um cristão sem fé. E por que às vezes as orações não são ouvidas? Orações não respondidas são aquelas que normalmente nunca foram feitas. Porque não as fazemos, porque não acreditamos. Tiago 4,13, quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. 1 de João 5,14, estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Não se esqueça, você que está a orar, de clamar pela vontade de Deus. Orações não respondidas são aquelas que normalmente nunca foram feitas porque Deus promete ouvir as nossas orações. E na maioria das vezes, quando Ele responde ou não percebemos a resposta ou não a queremos aceitar. E a nossa sociedade, quer angolana, quer brasileira, quer portuguesa, não acostumou a não responder expedientes a tempo e hora. Quando se faz pedidos e demoram a atender-nos, mas Deus não age assim. Existe uma coordenação tão grande em responder os pedidos dos cuidados do céu, dos cidadãos do céu que vivem na terra. Do mesmo jeito que os processos incompletos no nosso mundo secular e com dados insuficientes levam ao atraso na resposta de expedientes nas instituições, existem alguns fatores que estão na base de orações não respondidas.
Não tenha dureza de coração. Não hesite em ouvir a palavra de Deus. Deus instrui para descansar e você não o faz. E isso é desobediência, porque você não lê as Escrituras, não conhece as suas promessas. Vamos melhorar. Somos filhos de Deus e muito amados. E temos um Deus que é soberano. E Ele pode optar em realizar a sua vontade, a vontade de Deus, em meio às nossas orações. Mesmo assim, aquele que faz, o que Ele faz é sempre bom, minhas irmãs. Perfeito e agradável. Tal qual se vivifica ou verifica no livro de Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Até aqui a palavra de Deus. Ore com confiança e fé. Amém? Deus abençoe. Deus responderá. Senhor meu Deus, meu Pai, no nome sagrado de Senhor Jesus Cristo, quero apresentar todas as meninas dos olhos de Deus e todos os homens, senhores, que se encontram nesta comunidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a palavra foi pregada, falamos sobre oração. Desperta os corações para a oração. Ó Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de perdão, Deus de poder e glória, maravilhoso, inconfundível, incomparável, Deus de milagres e maravilhas. Aqui estamos nós. A palavra foi pregada aí que traga raízes nos corações, que haja novidade de vida, que haja renovação, que haja restauração espiritual em mim e em todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que eu entro nesse momento na tua presença, Pai, para agradecer ao Senhor por esse momento com a nossa irmã Olga Mendes, a qual nos trouxe o estudo bíblico, a palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, sobre a oração, Senhor, a qual o Senhor nos trouxe, a qual o Senhor deu a nossa irmã Olga Mendes, Pai. Quero te pedir também, não só pela palavra, mas também por essa vida, a qual tem se dedicado ao Senhor, Deus, e a qual faz parte desse grupo. Quero agradecer a ela por esse momento também, Pai. E te pedir, Senhor, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa estar abençoando esse culto. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina por todo sempre. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a senhora irmã Olga por essa palavra. Louvado seja Deus. E quero te dizer o quanto fico feliz da senhora poder me ajudar. Sei que estou em falta com a senhora, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Eu agradeço por estar aqui e nos ajudar. Amém? Eu vou levar para o YouTube. Não diga que não, tá bom? Eu vou fazer isso com muita alegria. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.